Olá, aventureiros, bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal RPG Underlost. Meu nome é Anderson e eu serei seu narrador pela aventura de hoje. E hoje vamos continuar com a ambientação de Vampiro a Máscara. Se você está gostando, deixe seu like, se inscreva em nosso canal, já forma aquela mesa de vampiro, me conta como foi nos comentários. E eu sei que eu prometi que ia fazer só mais um vídeo de ambientação, mas ou ele ia ficar muito extenso, ia ficar faltando informação. Achei melhor aí prosseguir por mais um vídeo. Então esse é o penúltimo. Então vamos lá. Na era do vapor, a era da industrialização, os mortais corriam atrás assim, né, das inovações, tudo, e os vampiros estavam lá para patrociná-los, né? Os vampiros, dinheiro atrai dinheiro, né? Os vampiros estavam lá para patrocinar os mortais e tentavam tirar lucro de todas as situações, de todos os inventores. E era uma época de grande polidez, né, de gentileza, de uns hábitos mais conservadores, digamos assim. E os anciões, eles gostaram disso, eles pegaram e tem essas tradições da Era do Vapor até hoje, nas noites dos anos 90. Até hoje, anos 90, tem a ambientação do Vampiro terceira edição é nos anos 90. Então, os vampiros, eles buscavam novos rebanhos, novos domínios, e nesse tempo eles tiveram uma estranha surpresa. Eles se depararam com outros tipos de vampiro, vindos do Extremo Oriente, da África. Eles tinham tradições diferentes, eles tinham poderes diferentes dos vampiros europeus e americanos, né, colonizado aqui, enfim. E não demorou muito até que houvesse desavenças e conflitos entre essas duas vertentes. E isso causou muito terror, e os vampiros, eles se associaram aí com os mortais para acabar com esse inimigo em comum. O que aconteceu foi que os vampiros, eles deixaram um pouco todo esse conflito para os mortais resolveram. Eles saíram um pouco de cena e deixaram os mortais com a bomba. Então, eles recuaram e deixaram os mortais na linha de frente. E eles fizeram incursões à África, ao Oriente, ao Extremo Oriente. O que aconteceu? Os vampiros europeus e americanos, eles não conseguiam se estabelecer por lá. Aconteceu alguma coisa que não dava. Por exemplo, os Tremere, eles constroem templos, né? Se fosse a capela, que é um lugar de magia deles, e eles conseguem isso muito facilmente na Europa, na América. Mas quando eles chegavam na África e no Extremo Oriente, eles não conseguiam, alguma coisa estava de errado, que essas capelas caíam, essas capelas não eram sustentadas através da magia. Eles só tem uma capela no Extremo Oriente que se mantém em pé, mas é uma área exclusivamente de estrangeiros. Isso aí é só um exemplo. Eu vou falar muito dos primeiros nesse vídeo e vocês vão entender por que já. O vapor trouxe o desenvolvimento, as indústrias, fábricas em todos os lugares. E o que acontecia, né? Os vampiros, eles tiravam proveito disso, só que aí nasceu como vou falar, uma espécie de um senso social, um senso revolucionário. Os Bruhas e os Nosferatu, por exemplo, eles não gostavam disso, porque o que acontecia? Na cidade não tinha mão de obra bastante para tocar essas fábricas, então os humanos, eles traziam pessoas de cidades menores, de cidades pequenas, interioranas, para serem exploradas, dias atuais, o que? 2023, o que? Enfim, traziam essas pessoas para serem exploradas nas fábricas. E os Bruhas e os Nosferatu, principalmente, eles compraram a briga e mandavam aí uma informaçãozinha para um repórter aqui, para outro repórter aqui, para ver essa exploração, né? Indícios de escravidão até.
E os Bruhas, eles lutavam muito ativamente por essas pessoas. Só que esse senso do Bruhá às vezes excedia um pouco o que eles poderiam fazer enquanto vampiros escondidos da sociedade. Então, os anciões, eles tinham que ficar muito em cima, eles tinham que ficar segurando os Bruhás para a máscara não ser quebrada. Então, foi uma época bem complicada para os anciões, né? E o Saba, que estava à margem disso, digamos assim, eles pegaram e fizeram uma nova empreitada para expulsar, para tomar as cidades e expulsar os membros da Camarilla, achando que a Camarilla estava fraca, né? Só que eles encontraram o oposto do que eles esperavam. A Camarilla estava forte, os príncipes da cidade estavam dispostos a lutar, eles estavam meio que prontos para lutar. Então, aí quando eles chegaram querendo pegar tudo de surpresa, opa, não rolou não, viu? Os príncipes botaram eles para correr e novamente o Saba ficou à parte. E depois veio a Idade dos Espíritos. Vocês vão lembrar disso, que anda saindo alguns filmes que trata do tema, né? Filmes atuais que tratam desse tema. Foi uma época de estranheza. Aquelas mesas, sabe, que trepidavam assim, tipo, já assistiu Chaves, né? Você viu as mesas trepidando, lá era o Chaves embaixo, mas enfim, né? Essas mesas trepidantes, aquelas sessões que um dava a mão pro outro para tentar conversar com o espírito, fotos de fadas, de monstros. Então, nisso, ninguém sabia o que estava realmente acontecendo. A maioria era charlatanice, era farsa, era mentira. Então, era meio que assim. Aí, novamente, os Tremere, eles sofreram muito nessa época, porque eles lidam com magia desde que o clã foi formado. O clã foi formado por magos. Eu falo formado porque eles... Tem até uma disputa aí na internet, uma briguinha aí que os Tremere não são vampiros de verdade, porque eles fizeram um ritual com o vampiro, o ancião do clã Salubre, e eles se tornaram vampiro através daí, matando o ancião, meio que teve que matar, enfim, foi isso que aconteceu. Então eles são muito ligados à magia, só que eles sequer arranhavam essa estrutura de troca com espíritos. Eles sabiam muito pouco, então alguns deles até foram ingênuos. Eles tentaram aí conversar com esses charlatões, buscando conversar de novo com a mãe ou com o mentor, enfim. Então eles foram bastante ingênuos no caso. E, enfim, o sobrenatural se tornou um assunto de interesse, algo que não era. Lembra na época da Inquisição que eu falava, que eu falei em outro vídeo, se eu não me engano no vídeo 2, que eles tinham medo do sobrenatural, e não, agora o sobrenatural virou um assunto de grande interesse de todo mundo, em diversas camadas sociais, e todo mundo falava de vampiros, de lobisomens, de fada, de dragões, enfim. Tinha esse interesse. E com isso surgiram alguns pesquisadores sérios que queriam desvendar esses mistérios, é o que está de trás do mito. Então foi uma época aí complicada para os vampiros tentarem manter a máscara, principalmente quando saiu Drácula. Quando saiu Drácula, alguns vampiros acharam a leitura divertida, né? Já leu Drácula de Bram Stoker? Mano, mas enfim, eu não sei se é esse Drácula que saiu nessa época, mas saiu o livro do Drácula. E alguns acharam divertido, outros ficaram com medo. Falaram, o que é isso? É uma quebra da máscara? O que é isso? Então, e os Tifilisi, que são um clã mais voltado para o Saba, eles responderam a isso de maneira violenta, né? Os membros da Camarilla acharam que eles iam pegar cada exemplar do livro e botar fogo, o que não aconteceu de fato. Eles meio que se acalmaram e tal, e
Aí houve aí um início de nova caça às bruxas, né? Esses estudiosos foram por um lado aí de caça às bruxas, só que não tinha aquele fulgor, aquele medo, aquele respaldo religioso que tinha durante a Inquisição. Então foi só fogo de palha e eles não conseguiram levar isso adiante. Então foi meio que vamos tentar, mas não conseguiram, sequer arranharam, né? Isso, mesmo porque os vampiros já estavam muito mais espertos com a situação do que naquele tempo, né? Aprenderam com isso. É isso, pessoal. Contei aí um pouquinho da Era do Vapor, um pouco da Era dos Espíritos. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva em nosso canal, já prepara sua mesa de vampiro, me conta como foi. Eu vou deixar um link marotinho aqui embaixo, não vou falar do que é. Só clica e se divirta. Então é isso, pessoal. Se inscreva no canal. Um beijo pra vocês e tchau!